Boa noite, a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos aqui para nos preparar nessa noite por mais esse culto que nós vamos apresentar ao Senhor. Que o Senhor nessa noite possa falar conosco, nos fortalecer, nos animar e trazer a sua vontade e a sua orientação e direção para a nossa vida. Nesse momento, vamos orar, pedir direção ao Senhor, naquilo que o Senhor tem para você, tem para mim, tem para nós. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Guarda um momento de você com Deus, orando, pedindo ajuda do Senhor, ou direção ao Senhor, o que o Senhor quer para a gente. Se desliga um pouquinho para cultuar o Senhor. Não mais tratando, nós estamos em casa muito tempo. Separa esse momentinho para com Deus. Separa esse momento para ficar em relacionamento íntimo com Deus. Se for possível, para seus afazeres. Isso é, se for possível. Se conecta. Fica concentrado, conectado com Deus por um momento, poucos minutos, porque o Senhor há de abençoar. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, nós estamos reunidos no Seu nome para proclamar, declarar a Tua vontade, o Teu querer. Jesus querido, vem visitar, falar, orientar cada um de nós nessa noite. Espírito Santo, levanta os que estão fracos, que estão desanimados, os que estão sem força. Fortalece. Jesus querido, nesse momento eu te peço que o Senhor venha trazer orientação e direção para cada um. Ó Senhor, estamos vivendo os dias, para alguns dias difíceis, mas a Bíblia diz que aquele que te busca de nada tem falta. Então, Pai, a nossa confiança não está nos governantes, em quem dirige a nação, se é bom ou dirige bem. Não, Senhor. Nossa confiança está em Ti. Nossa confiança está no Senhor. Senhor, então nesse momento vem fazer que nós possamos, Pai, esquecer nossos problemas, porque o Senhor é um Deus que vai de encontro às nossas necessidades. O Senhor vai de encontro, Pai, aquilo que nós ansiamos, não para nos acusar, mas para nos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, então nós oramos nesse momento, suplicamos a Tua presença, Senhor. Suplicamos, meu Pai, a Tua vontade em nossas vidas. Senhor, suplicamos, Pai, cumpra o Teu querer. Cumpra, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Nos fortalece. Senhor, a Bíblia diz bem claro que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora das dificuldades, na hora dos problemas que surgem. Tu és o nosso socorro. Oh Deus. Então nesse momento venha nos socorrer com Tua presença.
Venha nos socorrer com tua graça, Senhor. Ó Deus, acampa teus anjos em volta da nossa casa. Meu Deus, que a tua presença enche o nosso lar agora. Ó Deus, nós te suplicamos. Precisamos de ti. Oh Deus, oh Deus. Pai, como precisamos de ti. Como precisamos da tua graça, da tua presença. Só o Senhor nos satisfaz. Só o Senhor pode nos satisfazer, Senhor. E nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Em Romanos capítulo 4, versículo 16 e diante. Romanos capítulo 4, versículo 16 e diante. Nos diz assim a Bíblia: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que fora levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, a qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Vamos meditar nesse texto que eu li a partir do versículo 16, que nos diz assim, para quem abriu a Bíblia agora, eu li Romanos capítulo 4, versículo de 16 ao 25. E vamos meditar um pouquinho, nos diz a Bíblia assim, a partir do versículo 16. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Quer dizer, a fé é pela graça.
quer dizer, favor de Deus para conosco, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Já começa a Bíblia aqui nos encerrando, nos orientando, que o que Abraão recebeu do Senhor será para toda a descendência. O que é isso? Se você, pai, mãe, for uma mulher de fé, assim como Deus falou assim, não só para você, Abraão, mas para toda a sua descendência. E você sabe que a descendência de Abraão não foi lá essas coisas. Ninguém conseguiu trilhar os caminhos de Abraão até Jesus. Mas você observa que Deus o abençoou. Então mostra que se você for uma bênção dentro da sua casa, você tem condições, se for pai ou mãe, abençoar seus filhos, abençoar sua casa. Assim como Deus prometeu que a bênção não seria só para Abraão, mas a sua descendência. Isso nos ensina que as bênçãos nossas é transferível. Paulo, certa vez, orando para Timóteo, ele disse, a fé que tinha sua mãe Eunice, a fé que tinha sua avó Lloyd, depois sua mãe Eunice, vó e mãe, e hoje repousa sobre você. Isso mostra, mãe, pai, se você for um homem de fé, que ora, que seus filhos veem que você ora, seus filhos veem que você lê a Bíblia, seus filhos veem que você anda com Deus, você pode ficar tranquilo que eles vão copiar isso de você. Eles vão ter isso como referência para o resto da vida. Para o resto da vida eles vão ver. Eu mesmo que já sou de uma boa idade, eu lembro-me, e as pessoas, meus irmãos também me contavam, quantas vezes mamãe ficava de rosto no pó, lá no quarto. Porque a congregação nossa era um pouco distante. Antigamente tudo era difícil. Não tinha condições de ela estar indo sempre na igreja. Mas minha mãe estava no quarto, meu irmão sempre comenta, quando passava na sala, no quarto, ela estava lá com o rosto no pó. Meus irmãos que eram mais velhos. E isso marca, porque eu sou o caçula da família. Mas até hoje eu tenho lembrança disso. Meus irmãos têm lembrança. O choro, as lágrimas do meu pai, as orações da minha mãe. E como a Bíblia diz, que as bênçãos serão também para a sua descendência. Você, pai, mãe. Aqui fala do pai Abraão. E eu chamo uma responsabilidade para você, pai e mãe. O tempo que você gasta de oração. O tempo que você gasta com Deus. Seus filhos veem que você é uma mulher de oração. Seus filhos sabem que você é um homem de oração. Ou você manda ele orar. Ou você manda ela orar. Ou às vezes nem manda, que é pior. Mas se eles veem que você gasta tempo, você sai para orar. Eles veem que você gasta tempo lendo a Bíblia. A Bíblia diz que Abraão foi um exemplo. E você não tem que ser exemplo só para o seu trabalho, para os vizinhos. Eu estou falando de exemplo de fé, que aqui é espiritual. Não é exemplo aqui de quem estuda, quem deixa. Não, estou falando de exemplo aqui de fé. A Bíblia diz que o povo de Israel, a Bíblia diz que eles tiveram Abraão como um pai, como exemplo de fé. A Bíblia diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vou traduzir aqui para essa mensagem. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Você tem sido como um Abraão, um apóstolo, não do mundo, mas principalmente um apóstolo de fé dentro da sua casa. Você tem sido uma Sara de fé dentro da sua casa. Nesse tempo de dificuldade, eles têm visto você clamando, buscando, se consagrando ao Senhor dentro da sua casa. Ou você está gastando o seu tempo
em celular. Hoje está uma praga, é uma desgraça hoje. Infelizmente, a tecnologia que é tão boa, é tão importante, é tão saudável. É Deus que dá o dom ao ser humano. Mas os crentes hoje perdem tanto tempo em celular, tanto tempo no WhatsApp, tanto tempo no YouTube, tanto tempo em bate-papo, tanto tempo em risadinha, depois que é resultado, sem gastar tempo com Deus, sem gastar tempo. É tanto tempo que a gente joga fora, que não dá para nada. É um passando embaixo da escada, e a escada, a tinta cai, aí dá um cadinho, cai para outro, aí dá um cadinho, cai para um ministro que falou, aí cai alguém contando uma história de um cloroquina, que remédio que cura, e vai o dia, deixa tanta coisa importante, passa o dia todo só naquela besteirinha que não resolve nada, que não vai adiantar em nada. Não para um momento para ler a palavra, não para um momento, tira um momento de oração, de clamor, de busca. O que é o mais engraçado hoje, as pessoas ficam só, alguns ainda, só ouvindo hino no celular. Tudo bem, não está errado não. O outro ouvindo mensagem no celular. Tudo bem, não está errado. Mas querido, e o seu tempo mesmo de oração pessoal, que você tem que gastar, não é ouvindo mensagem no celular, não. Não é ouvindo hino no celular, não. O seu tempo que você gasta de oração, o seu tempo que você gasta lendo pelo menos um pouquinho a Bíblia, pessoal. Porque ouvindo mensagem dos outros é pegar comida que o outro já recebeu e passa para você. Mas a sua experiência é você gastar o seu próprio tempo em oração. Não é ficar ouvindo a oração do outro, você só dando amém dentro da sua casa, ouvindo a oração no celular de alguém que está orando. E a sua? Ouvindo o culto da igreja de tal. E o seu tempo com Deus, o seu tempo pessoal, seu relacionamento. Se acorde para isso. Uns nem isso fazem, outros gastam tempo. Assim, querido, se você está querendo o mais de Deus, nós temos que procurar o mais de Deus. Buscar o mais de Deus. Vamos aqui continuar meditando. Nos diz a Bíblia no versículo 17. Como está escrito: por parte de muita nação te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama a existência a coisa que não existe. Agora Deus diz para Abraão: te constituí pai de muitas nações. Mas olha o mais engraçado, que Abraão não via nada. Não via nenhuma nação. O território dele era limitado. Ele sai da terra de Ur dos caldeus, vai para a terra prometida, que Deus tinha chamado, sem ele saber para onde ia. E Deus diz para ele: você vai ser pai de uma grande nações, pai de nações. E ele só vê aquele território pequenininho ali onde ele convivia. Ele poderia descrer, mas ele creu. Ele nem sabia que Israel viria a existir. Ele nem sabia que o mundo que nós vivemos hoje, essa população imensa, viria a existir. Porque ele vivia numa época que a população era minúscula no mundo. Mas Deus falou: você vai ser pai de nações. Querido, hoje está lá os árabes, que é descendente de Ismael, que é filho dele. Está lá os judeus, que é descendente de Isaac, que é filho dele. Povos ricos, sem ele, com uma pequena promessa ali, sem estar um profeta todo dia falando no ouvido dele,
sem ele estar vendo visão todo dia. Ele creu. Ele creu. Sem estar alguém todo hora falando no ouvido dele, creia somente, creia. Dando tapinha nas costas dele, creia, vamos embora, creia. Não, querido. Uma palavra só foi o suficiente para ele crer. Não, o Senhor falou. Você não vai ver gente visitando, o profeta visitando ele. Não, somente a fé dele pessoal. Ele nem igreja ele tinha naquela época. Mas ele continuou crendo. Quantos, querido, que perdem a fé por pouca coisa? Hoje está crendo, amanhã já não crê. Por um momento ele crê, a outro dia ele já não está crendo mais. Eu falei, eu volto a repetir, Abraão naquela época nem igreja tinha, não tinha pastor, não tinha um culto devocional em sua casa, porque não era o costume ainda deles. Isso foi estabelecido depois de Moisés. Então, querido, ele sozinho começou, ele creu. Até a própria mulher, vocês sabem que a mulher era incrédula. O próprio anjo falou que chamou ela de incrédula. Por isso esse nome Isaac. Porque ela riu. Então ele tinha que crer por ele, pela mulher dele, e por quem estava perto dele, que era Ló. Mas ele continuou crendo ali sozinho, querido. Ele não teve que ficar falando assim, ninguém me ajuda, ninguém está comigo, ninguém me fortalece. Não, querido. Ele ali só. Mas quando creu. Continuamos. Versículo seguinte nos diz, no versículo 18, 17 ainda. Eu ia pular para o 18, mas vamos ler ainda um pedacinho do 17. No final diz assim, ó. O Deus que vivifica os mortos chama a existência de coisa que não existe. Olha só, por isso que eu voltei. Deus chama a existência quando nós cremos, a existência coisa que não existe. O que é isso? Quando você crê na promessa, até o que ainda não está existindo, Deus faz existir por você, porque creu. Não é porque você é melhor, não, é porque você crê. Crê na palavra, crê no que está escrito, crê na promessa que Deus é fiel. Deus chama a existência até o que não existe. Deus, não existia nação ainda nenhuma naquela época, mas ele já creu que eu vou ser pai de muitas nações. Ele não conhecia a Europa, não conhecia a América Latina, não conhecia país vizinho ali nenhum, porque ele estava saindo daqueles dias lá da terra dos caldeus, mas ele já continuou crendo, e Deus chamou a existência, Deus chama também a existência. Se você começar a crer, Deus vai fazer o impossível na sua vida, diz amém aí. Ele vai fazer o impossível, aquilo que o homem não pode. Quando o homem pode, ele não precisa fazer. Para que ele vai fazer? Mas ele faz aquilo que o homem não pode. Aquilo que é impossível para você e para mim, para nós, é isso que ele entra e entra como providência, porque ele traz a existência o que não existe. Ele traz cura aonde não tem condição de ser curado. Ele traz emprego quando as portas estão fechadas. Ele dá casa quando você não tem dinheiro para comprar. Glória a Deus. Ele abençoa quando todo mundo está dizendo, está debaixo de maldição. Ele libera a bênção quando você pensa que as coisas acabaram. Aí que ele entra como providência. Porque ele traz a existência, o que não existe. Creia você aí agora, que o seu Deus está com você. Você sinta a presença dele fortalecendo a sua fé. Continuemos. Porque eu não posso parar muito, que as horas aqui tem que ser rápida. Versículo 18. Abraão, esperando quanta esperança criou para vir a ser pai de muitas nações,
segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Como eu falei, ele creu contra a própria esperança. Isso é forte. Quer dizer, ele creu, sabe o que quer dizer isso? Ele creu contra as próprias evidências. As coisas não contribuíam para ele crer. As coisas não estavam favoráveis. Mas ele continuou crendo. As evidências diriam não para ele. Mas Abraão, diz em outra tradução, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso tornou o pai de muitas nações. Quando não tinha mais motivo para ele ter esperança, ele continuou, não, o Senhor é fiel e justo. Ele escreveu que estaria conosco todos os dias. Ele escreveu que, segundo a sua misericórdia, ele nos daria todas as suas bênçãos. Está escrito. Ele deixou escrito as suas promessas. E as suas promessas, as suas palavras, não voltam atrás. Ele disse na sua palavra que não cai nenhum tio, nem lá, sem que tudo se cumpra. Ele disse na sua palavra que ele é a alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele disse na tua palavra, quem crê em mim jamais será escandalizado. Jamais se perderá, jamais será envergonhado. Então eu tenho que crer na igreja, crer no pastor, não, crer na palavra que está escrita. E a palavra aqui é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Não creia no que a mídia te diz. Não creia no que a televisão está te falando. Não creia no que o seu celular está te dizendo. Creia na palavra. Creia na palavra, creia em Deus. A palavra de Deus é fiel e justa para fazer a cumprir. Ele disse na sua palavra, operando eu, quem impedirá? Será um coronavírus, será um país, será uma nação, será... Quem? Quem pode impedir? Se Deus falou que ele é fiel e justo para fazer a cumprir a tua palavra. Nessa noite, querido, fortalece a sua fé. Continue crendo. Nos diz ainda a palavra do Senhor, no versículo 18, Abraão esperando contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Ele creu contra a esperança. Quer dizer, as evidências estavam dizendo, é impossível, mas ele continuou crendo. Versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e avançado, e a idade de Sara avançada. Olha o que diz o 19, sem enfraquecer na fé. Querido, sem enfraquecer na fé. Ele não olhou sobre o seu corpo, ele não olhou as suas condições físicas. Se ele parasse olhar, a incredulidade dele entrava. A incredulidade tomava o seu corpo. É isso que acontece conosco. Quando nós olhamos as evidências que está nos dizendo, nós somos assaltados pela incredulidade. Quando nós olhamos as situações, que ainda mais se tratando agora desses dias tão adversos que estamos vivendo, a incredulidade nos assalta. Mas quando você diz, não vou olhar as evidências aqui da terra, vou olhar para o alto, vou olhar para o Deus da providência, vou olhar que Deus tem o melhor para a minha vida, para o meu filho, Deus tem o melhor ainda para mim, ainda verei ainda na terra do justo as bênçãos. Abraão fez isso, querido. A Bíblia diz aqui no 19, que eu acabei de ler e volto a ler, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo já amortecido, mas ele não enfraqueceu na fé, ele não deixou a dúvida cair no seu coração, ele não ficou só replicando quando você recebe uma notícia no seu celular disso, daquilo, coisa ruim, você vai replicando, olha só fulano, aqui fulano. Não, querido,
mas ele não deixava replicar dúvida, temores. Não, ele fortalecia. Como que ele se fortalecia na fé? Como ele se fortalecia? A Bíblia diz, no versículo 20, olha só o que a Bíblia responde e você deve fazer. No versículo 20, não duvidou. Primeira coisa, ele não duvidou. Não duvide. Por incredulidade. Incredulidade, querido, é uma carta de demônio terrível. A Bíblia diz, quando Jesus foi lá expulsar aquele demônio lunático, que estava lá se jogando no fogo, na água, que o Pai pediu os apóstolos e os apóstolos não conseguiram libertar aquele jovem, Jesus falou, essa carta de demônio, sabe que carta de demônio é essa, querido? Que a gente vê ali? Incredulidade. Ela é terrível. Ela afunda o crente, ela amarra a vida do crente. O crente fica como uma múmia em volta e pensa que não, mas eu tenho que ter a razão, sabe? Mas as coisas também não é por aí. Não, querido, as coisas é por aí sim. Você tem que viver por fé. Abraão não viu nação nenhuma, mas ele creu, não, ele falou que eu vou ser pai de uma nação e vou mesmo. Até quando ele levou o filho para ser morto, que ele ia matar o filho, a Bíblia diz que ele levou e ele ia matar. Ele creu que Deus, quando chegasse lá, na hora que ele matasse o filho, Deus ressuscitaria e traria seu filho vivo. Meu querido, isso que é fé. Ele declarou, não, se o Senhor falou que eu vou ser pai de uma grande nação, eu estou com 100 anos, vou ser. Se o Senhor prometeu que nossos filhos seriam bênçãos, vão ser bênçãos. Se Deus prometeu que andar com Ele nessa terra seria honrado, então eu vou ser honrado. Eu vou andar com Ele. Se Deus prometeu no Salmo 84, versículo 11, que ao justo nascerá sal da justiça, e bem nenhum nega aos que andam em retidão, então eu vou andar em retidão, e o Senhor vai me abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, querido, nesse versículo mesmo, que nós estamos lendo, 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou, mas pela fé se fortaleceu, dando a glória a Deus. Como que ele fortalecia a fé dele? Aqui está nos ensinando. Como? Dando glória a Deus. O que é isso para nós? Naquela época, ele não tinha escritura, não sabia nem o que era oração, que a oração veio depois de Jesus, que Jesus ensinou a orar, ensinando a orar os discípulos. Ainda que Davi já orava, mas daquele modo antigo. A oração foi mesmo trazido para a prática depois que os discípulos pediu ao Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus começou a ensinar. Então Abraão ainda não tinha muita prática de oração como nós aprendemos e temos hoje. Mas ele tirava seu momento com Deus. Qual era o momento com Deus para fortalecer a fé dele? Ele ficava lá dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Creio eu que ele ia lá para aqueles campos, que lá quase não tinha casa naquela época, então era tudo muito gramado, tudo muito cheio de mato, tudo muito deserto, poucas casas, poucos moradores, muita vastidão de lugares vazios. Então provavelmente ele ia para aqueles lugares e ficava louvando o Senhor. Pela fé, eu não estou lá, nem você foi lá, mas pela fé nós entendemos que Abraão ia pelas vastas terras, e a Bíblia diz que ele diz aqui, dando glória a Deus, então ele louvava o Senhor. O Senhor vai me dar, o Senhor prometeu, eu creio, ainda que Sara duvide, mas eu não duvido, Pai. Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é justo, Senhor, eu sei que eu tenho 100 anos, minha necessidade biológica já está ficando adormecida, mas se o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor vai cumprir. E Deus ia recebendo louvor, e Satanás ia sendo envergonhado, até que no tempo certo, na hora certa, Deus fez a sua esposa Sara engravidar. E está aí essa grande nação que
que nós vemos. Querido, o Senhor é fiel para cumprir a tua promessa para conosco. Nessa promessa, não é uma profecia que você recebeu, não. Eu estou dizendo promessa da palavra de Deus, que aqui já é uma profecia cheia de palavra já liberada para a gente. Não que eu disfarce da palavra profética, que alguns vão dizer assim, mas qual é a promessa dele para mim? Eu não recebi nenhuma palavra profética. Não, querido. Abraão também não ficou todo dia recebendo palavra, não. Ele creu só uma vez, quando Deus falou, ele creu. Se você ver a história, Deus só aparecia para falar com ele mais ou menos de 10 em 10 anos. Você vê Deus falando de Abraão, mas Deus só fazia algumas aparições a ele, mais ou menos de 10 em 10 anos. E ele ficava guardando aquela palavra durante anos, sem enfraquecer na fé. E os crentes hoje ouvem palavra todo dia, celular, louvores, ainda tem dúvida. Ainda deixa a incredulidade. Meu irmão, Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Mas quando nós já sabemos, aí Ele leva em conta sim. Você já tem ouvido muito. Passa a crer que o Senhor está sobre você, que o Senhor está dirigindo sua casa. Não deixe esse mal, essas palavras negativas entrar dentro da sua casa, dentro da sua família. Repreende esse mal, repreende a dúvida, repreende tudo que vem contra a tua casa. E crer na palavra do Senhor, descanse nela. Nos diz ainda a Bíblia, no versículo 21, estando plenamente convicto que Deus é poderoso para cumprir o que prometeram. Olha bem, Abraão estava plenamente convicto que Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Quer dizer, Ele não falha. E nessa noite eu quero dizer, Ele não vai falhar também com você. A palavra dele é a mesma que Ele disse, ontem e hoje será eternamente. Se Ele prometeu o que está escrito, Ele é fiel. Ele disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Quando Ele disse isso, nada é para a gente, é nada. Lance aos pés dele. Ore. Gaste tempo orando, gaste tempo na presença dEle, gaste tempo em união com Ele. Você gasta muito tempo com televisão, que eu já falei, muito tempo com celular, muito tempo sentado à toa, com a mente vazia. Por que não gasta esse tempo com o Senhor? Por que não busca o Senhor? Por que não busca a sua presença? O Senhor vai fortalecer a sua fé. Abraão creu dando glória a Deus, quer dizer, ele não deixava, quando a incredulidade começava a vir, ele começava, como é que ele fazia esse glória a Deus, não sabemos, mas a Bíblia diz que ele fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus, quer dizer, ele se envolvia com Deus. Ele se envolvia. Olha, numa época que o Espírito Santo não ficava animando a pessoa constantemente, não, mas ele, naquela fé dele, daquela fórmula dele, sem ter ninguém dando testemunho, sem ter uma igreja por perto, sem ter pastor, sem ter rádio, sem ter comunicação de fé de ninguém. Aliás, ele saiu da terra dos caldeus, porque lá, quando Deus mandou sair de lá, porque era uma incredulidade só, era um ateísmo só, era gente servindo a demônio. Aí Deus viu que ali era uma corrupção de fé tremenda, que Deus teve que tirar ele de lá. No entanto, ele sem ter ninguém para apoiar a fé dele, Deus viu esse homem diferente, e Deus quer ver uma diferença na sua vida, nesse momento que você está, da forma que você está. Não acompanhe sua casa, não acompanhe as pessoas, não acompanhe o que diz a seu respeito, nem que diz a respeito do Brasil. Creia na palavra, creia na palavra. Creia no Senhor, creia nas promessas do Senhor. E eu vou terminar com nos diz ainda a Bíblia. A Bíblia, minhas palavras não têm valor. No versículo 22 nos diz, porque pelo que isto foi imputado para a justiça. Que é isso? Quando ele creu que Deus era fiel, isso foi imputado. O Senhor guardou a carimba, guarda isso, escreve isso.
vai cair na cabeça dele, porque ele creu. Vai ser bênção para a vida dele. Isso quer dizer, foi imputado como justiça. Deus carimbou. Olha, viu, Abraão? Não precisei estar falando toda hora. Uma vez foi o suficiente, ele criou. Carimba e sela isso aí. 23, não somente por causa dele está escrito, que foram levados em conta, mas também por nossa causa, pelo mim e por você, porque nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós também será selado se nós crermos nessa palavra. E que nessa noite a sua fé seja fortalecida no Senhor. Que a sua fé seja renovada no Senhor. Que você tenha essa fé agora sacudida pelo Senhor. Que o Senhor possa, nesse momento, mover através de você e dizer que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Ah, mas eu não estou vendo nada. Abraão não via nada, mas cria. Nessa noite, eu peço que você comece, desenvolva a sua fé. Nós vamos orar daqui um pouquinho. Comece a desenvolver a sua fé agora. Começa a desenvolver sua fé. Começa a dizer, Senhor, crê. Se você tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Renove seus votos com Ele. Renove sua aliança com Ele. Ele vai te curar. Ele vai arrancar as dores do seu corpo. Sem você pedir. Ele vai fazer milagre na sua vida. Abraão não pediu. Deus chamou. Abraão não conhecia Deus. Deus se fez conhecer. Abraão não sabia que era Deus. Deus se apresentou a ele. E você nessa noite, você pode até estar sentindo alguma coisa que não seja bom. Deus vai arrancar o mal do seu corpo. Vai expulsar os demônios. Vai te curar. Vai fazer maravilha na tua vida. Em nome de Jesus. Se prepare para a gente orar. Nós vamos orar agora. Querido Jesus, nós levantamos nossa voz em oração agora, Pai. Te pedimos, venha fortalecer a nossa fé. Venha fortalecer a fé dos teus filhos. Arranca o espírito de incredulidade, essa carta maligna, Pai, que quer roubar a nossa fé, roubar a nossa confiança, que envergonhou os apóstolos naquele dia, quando eles enfrentaram aquele jovem lunático. Quebra, Pai, toda incredulidade da gente agora. Ajuda a gente a confiar em Ti, Pai, que a nossa casa está coberta, que a nossa família está guardada, que o nosso futuro está guardado por Ti, que nós não estamos, Pai, à mercê, como os homens comuns que não Te servem, à mercê de uma nova notícia, quantos mortos houve, quantos morrerão, que nós não estamos à mercê, meu Pai, da sorte humana, nem do que o diabo vai selecionar para matar. Oh Deus, nossa vida está em Tuas mãos, nosso futuro está em Tuas mãos. Nossos planos estão em Tuas mãos.
Senhor, nossa vida está entregue a Ti, Pai. Senhor, receba agora a oração de cada um dos Teus filhos. Levanta agora a sua oração aí dentro da sua casa, onde você estiver. Ore, clame ao Senhor. O seu lugar é no Senhor, o lugar da bênção. A sua posição é de frente ao Senhor, é nos pés do Senhor. Assim como Deus fez com Abraão, o Senhor vai fazer contigo também, vai te honrar. No meio dessa adversidade. Oh Deus, honra a fé agora do teu filho, Pai. Fortalece aqueles que estão fracos, fortalece os que estão caindo, os que estão em dúvida, os que estão apavorados, perturbados. Porque como, Senhor, há 2 meses só ouvindo uma notícia. Há 2 meses só ouvindo notícias, Pai, desanimadoras. Mas nosso Senhor, a nossa fé não está baseada no que ouvimos, nem no que vemos. A nossa providência, Senhor, meu Pai, não vem da terra, não vem dos governantes desta terra. A nossa providência vem do Senhor. A nossa cura vem do Senhor. O nosso suprimento vem do Senhor. É o Senhor que lá no deserto, esse povo que foi gerado de Abraão, manteve ele 40 anos sem passar fome. 40 anos sem a roupa se envelhecer. 40 anos sem o sapato dos seus pés apertarem. Pai, incrivelmente, quando os pés deles cresciam, que saiu criando, o sapato crescia junto, porque lá no deserto não tinha sapateiro, não tinha costureiro para costurar sapato, não tinha animais para ele matar e arrancar o couro e construir sapatos novos. Não, Pai, milagrosamente os sapatos cresciam nos pés deles, as roupas cresciam junto, porque a roupa não envelhecia, então eu não precisava trocar roupas novas. Pai, esse é o Deus do milagre. Quantos milagres tu fez no deserto, que às vezes a gente não para pensar. A gente só lê, Senhor, aquelas coisas rápidas, mas milagres tremendos, Pai. O Senhor cuidou daquele povo, e o Senhor não cuidaria agora dos teus filhos? Dos teus filhos? Tão fácil. Oh Deus, que a tua igreja saia, Senhor, a partir de hoje, crendo que o Senhor é o Deus da providência, que o Senhor está tomando conta de tudo, que o Senhor sabe o nosso amanhã, que o nosso amanhã está na mão do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos cuidar só do dia de hoje, que o dia da manhã Deus proverá. Cada dia um dia é o seu mal. Então, Pai, que os seus filhos não tenham preocupação com o dia da manhã. Amanhã está em tuas mãos. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos. E assim eu declaro as bênçãos do Senhor sobre teus filhos. Assim eu declaro as bênçãos do Senhor sobre teus filhos. Assim eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a tua casa. Assim eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a tua família. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te guardar, que o Senhor venha te livrar de todo mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus resplandeça seu rosto sobre ti e Deus te dê a paz. Que a tua casa seja um lugar onde a glória do Senhor habite e que você venha descansar tranquilamente, que o Senhor está tomando conta de ti e do seu futuro e da sua casa, em nome de Jesus. Amém.